Eu fiz um estudo, né, bastante aprofundado, porque eu sou dessas. O senso crítico é isso, é você estudar pra você poder refletir sobre essas questões. E aí, eu até escrevi um artigo, foi publicado num livro, sobre a questão do sistema carcerário brasileiro. E o sistema carcerário brasileiro, ele se encontra no terceiro lugar dos países que mais tem um índice alto. Ou seja, o Brasil está em terceiro lugar do país que mais prende pessoas. Mais prende pessoas. E aí eu sempre pergunto, você se sente mais seguro? Sabendo que o Brasil é o terceiro país que mais prende? Não, muito pelo contrário. É que se tá prendendo muito é porque tem muito crime, né? Sim. Então, prender é a solução de nossa segurança? Educar, né? É esse o questionamento que fica. E aí você fala assim, então vamos soltar todo mundo? Também não é assim. Não é. Funciona, Então, eu vejo duas linhas. Primeiro, tratar do início, que é a criança e o adolescente, e tratar do fim. O fim é quem? Aquele que já delinquiu, aquele que já fez o errado e que tá cumprindo a pena, ele também precisa de um tratamento diferenciado. Porque ele vai voltar para a sociedade. É outra coisa que eu falo. Vai ser reinserido. Né? Nós não temos pena de morte. Não temos. Se você é a favor de pena de morte, então você vai lá, vota em legisladores e deputados e tudo mais, que vai criar a lei que existe. Mas, por enquanto, o Brasil não existe. Não existe entre aspas. Porque tem alguns sistemas penitenciários que eles estão em condições tão precárias... Que é meio que uma pena de morte. Isso, né? Exatamente. Então, assim, em tese, não existe pena de morte. Então, essa pessoa, ela vai sair do sistema carcerário. E aí vem a segunda pergunta que eu faço, que foi um artigo que eu escrevi na TEL-VIP, inclusive. E meus artigos são desses da TEL-VIP, né? São todos menos técnicos. São todos reflexivos mesmo. Uhum. E aí a pergunta que fica é, qual o tipo de vizinho que você quer ter? Porque, aí você me pergunta, nossa, que nada a ver, né? Aí eu falo assim, porque esse cara que vai sair, porque um dia ele vai sair. Não existe pena de morte. Um dia ele vai sair. Ele pode ser seu vizinho. Qual é o tipo de vizinho que você quer ter? Então, esse pessoal que tá preso, que todo mundo, cometeu crime, é isso mesmo, tem que pagar, quem mandou, morte, não sei o que lá, e mexe, né? Deixa os agentes penitenciários fazer o que tem que fazer e tudo mais. Mas essas pessoas um dia vão sair. E aí? Você acha que elas vão sair pessoas melhores? Se não tiver um sistema socioeducativo para corrigir, para instruir, para que haja a reinserção, né, social Sim. da maneira correta, então, meio que ineficaz. A prisão só evitou dele estar livre e talvez adiou ele cometer mais crimes, né? Se você não Perfeita essa frase. Só isso. Único e exclusivamente. Porque a chance é ele sair e continuar cometendo crimes. Porque, além da precariedade que nós temos na questão da formação de jovens, adolescentes e crianças, a gente tem uma precariedade enorme no nosso sistema carcerário. Enorme, no sentido de que já houve um entendimento, né, do Supremo, onde ele considerou o nosso sistema carcerário inconstitucional, porque fere tudo que tem na nossa Constituição. A gente fica, né, entre nós, assim, que a gente fica zoando, que foi um dia onde todos os presos tiveram a liberdade deles concedidas. Porque se nós temos um sistema carcerário inconstitucional, então tá todo mundo preso ilegal. Ainda mais dito pelo STF, né? Justamente. A DPF 587, se não me engano. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Não é porque a pessoa comete... E aí, Yane, você fica defendendo o bandido, a pessoa matou outra pessoa. É porque não estuprou seu filho. Já ouvi muito essa frase. Uhum. É porque você nunca teve um filho estuprado, porque nunca... Não foi com você. Não foi com você. E eu falo assim, realmente não foi. E enquanto não tiver sido, né, esse é meu posicionamento. Porque eu também não posso falar como vai ser Yane depois do acontecimento. Uhum, o que eu posso falar agora e o que eu falo é sobre a minha vivência e sobre os meus estudos. Né? E aí eu não tô tratando nem da questão do crime da pessoa, né? Tanto faz pelo motivo que ela tá lá. Fato é que ela vai sair. Uhum. Isso é fato incontroverso. Que ela vai sair. E quando ela sair, como ela vai estar? Melhor ou pior? Né? E aí, por isso que essas pessoas, elas não podem ser esquecidas, né? Como são, né, a grande maioria, né? Marginalizadas e esquecidas. Então, eu tenho esse
essa reflexão que eu sempre gosto de fazer também. Qual o tipo de vizinho que você quer ter? Isso é muito, muito interessante, sim, porque a gente não questiona as coisas até elas acontecerem com a gente, né? Pelos dois fatos aí, você falando essa questão do vizinho, pô, se um dia você tiver um vizinho que foi presidiário, como é que você quer ser ele? E também essa questão de que, é porque não foi com você, por isso você interpreta assim. Mas eu acho que, pô, tem que ter, o cara tem o direito, né? Até porque a gente sabe que pode ter falha, né? Pode acontecer aí Quantas vezes na mídia a gente já não viu casos que às vezes a pessoa era inocente e ficou... Não, inclusive eu vou trazer um outro questionamento dessas duas possibilidades que você falou. E se um dia for você? Aí a pessoa, não, mas eu sou muito certinha, eu sou muito coerente. Eu falo assim, infelizmente você não é, porque quem nunca furtou uma caneta de algum estabelecimento? Quem nunca... Não, uai. Porque você pegar sem querer... Mas aqui, a gente, o brasileiro em si, cara, eu vou te falar, o tanto de coisa errada que a gente vê e omite. Sim. Isso é crime. E outra coisa, normaliza. Tipo assim, como é uma coisa... Por exemplo, dirigir conversando no celular. Mano, quem não faz isso hoje? Justamente. Quem não faz então, assim... Até eu conheço policiais que... Isso, esses dias eu vi eu falei, tá vendo? Vou lá tirar fotinha. Mas eu lembro que eu sou ser humano também, né? A gente precisa lembrar disso. E aí vem outra reflexão para as pessoas fazerem também, que as pessoas esquecem dessa reflexão. Não existe pecado, pecadinho e pecadão. Ou melhor, pecadinho, pecado e pecadão. É tudo pecado. Cometeu é pecado. Então você fala pra mim assim, mas Yane, você tá querendo comparar eu que ando no celular, com um cara que mata? Mas ele é um criminoso. E outra coisa, você anda conversando no celular, não é crime até o momento que você não vê alguém e atropelar e matar ela também, né? Tem essa questão. É por isso que é proibido dirigir. Mas as pessoas têm essa mania de categorizar o crime. Como se fosse assim, isso aqui tá tranquilo. Vou dar um exemplo perfeito. Droga. Que tá muito em alta. Tá muito em alta. Se você ler o artigo 33 da lei, você vê lá que o simples fato de você fornecer, você já está lá dentro do artigo, que é crime, não é uso, é de crime que eu estou falando. Ou seja, você tá lá na festinha com seu amigo e fala assim, toma aqui, isso é crime. Então as pessoas falam assim, mas é só uma droguinha, é só uma bala. Não tem nada demais, que o outro tá lá estuprando, matando, comprando arma. Então as pessoas têm mania de categorizar né, qualidade, mas assim, a intensidade do crime. Tipo, isso é um crimezinho, tá tranquilo, não tem problema. Só que aí eu vou trazer uma outra reflexão. Lá dentro do presídio, não são todos que conseguem categorizar, não. Então, o cara que tá lá porque andou no celular dirigindo e cometeu um acidente culposo, ele tá junto com um cara lá que é homicida da favela tal, lá, né? E aí? É complicado, cara. E aí, às vezes, até o cara que, vamos dizer assim, não foi tão grave, ele acaba tendo uma influência muito pesada, né? Mas muito ali dentro, ele já é meio que o comandante, né? Porque eu falo que sistema carcerário é uma sociedade diferente, né? Porque lá tem as gírias deles. Eu não faço ideia. Eu até tenho um amigão meu que é agente penitenciário e a gente quase não conversa sobre essas coisas lá, porque eu nunca fui, só passei perto lá no presídio lá, e eu não tenho ideia de como que é. A imagem que eu tenho de presídio é Carandiru, da televisão, por causa dos filmes. Entendeu? Sim, então, ainda bem, eu não gosto de falar ainda bem, né? Mas vou utilizar esse tema aqui agora. Que nós temos alguns filmes com essas questões, porque muitas pessoas idealizam como se fossem os filmes americanos. Aquela prisão bonitinha, isso, que chega... porque as séries limpa, tem... Isso, limpa, não. prisão limpa. Tem umas séries também, né? Até esqueci a série. Orange is the New Black. Acho que é uma série que tem... Aí que entrega o uniforme todo bonitinho, papel higiênico, pasta... Limpo, passar... Não, é interessante assim, que realmente os filmes americanos, as prisões são
impecáveis. E eu tenho certeza que isso não é assim. Não, também não. Não, lá também não é. E aqui, e aqui não é. Como eu falei, já foi considerado inconstitucional justamente por causa disso. As condições sanitárias e tem tudo mais, uma questão, eu fico assim, quando eu tava estudando pra isso, eu fiquei abismada com essa situação. E aí eu sempre gosto de relatar ela para as pessoas terem ideia. Talvez você, Guilherme, não vai entender muito bem, assim, a angústia que eu vou falar. Mas existem alguns sistemas penitenciários onde não consegue ser fornecido absorvente íntimo, né? Então, assim, não tem como os parentes não faço encaminharem. Nem ideia. Eu imagino que deve ser uma coisa assim... Não, calma, eu não te falei, calma. Não, só o fato de você citar isso, eu já falo, pô... Porque é higiene, cara, é uma parada muito... Aí, o que algumas fazem? Utilizam o miolo de pão, né? Quando tem o pão, né? Pra poder dar uma leve estancada, pra ver se dá uma amenizada. Caramba. Cara. Então, assim, eu tô falando de uma coisa. E aí vai falar assim, não, mas quem mandou essa mulher cometer o crime? É isso mesmo. Só que eu trago a reflexão. Um dia essa mulher vai sair. E aí você acha que ela vai sair melhor ou pior? Você acha que ela vai sair falando, caramba, que país legal, que sociedade legal? A pessoa vai sair mais revoltada. Ela não vai, ela muito pelo contrário, né? Ela não vai falar, pô, vou aproveitar a minha liberdade. Ela vai falar, pô, ela não vai dar valor pra sociedade. Ela vai desvalorizar a vida. E pra ela a vida vai ser uma merda. Né? Exatamente, entendeu? Por tudo que ela passou, por todo o constrangimento. E aí, quem tiver curiosidade, é claro, pode estar vendo que a gente tem uma tentativa, né, de solucionar esse sistema. Eu falo tentativa porque o buraco é bem mais embaixo também, né? Não é muito complexo, assim. Sim. Nada, principalmente no Brasil, não é, vamos fazer isso que vai resolver. Sim. É muito complexo, porque qualquer coisinha que você abrir demais para um lado, você vai estar fechando para o outro. Para o outro, isso. Já houve alguns estudos em relação à privatização, né? Se daria certo, se não daria. E aí rola aquela coisa que eu até vi você em algum podcast falando sobre isso. Com alguém, acho que com Fernanda. Sobre a privatização da saúde, eu acho. Vocês falaram um pouco, né? As possíveis alterações, né? Isso. Em caso de uma... E aí, eu te privatização pergunto... não, parceria político-privada. Né? Vamos utilizar o termo certo. Porque é bem diferente, né? Não, sim, há uma diferença. É que eu lembro que, como eu revi alguns, eu lembro que rolou uma coisa nesse sentido. E também rola esse tipo de estudos, né, dentro do sistema carcerário. Só que aí fica aquela dúvida, né? Porque, assim, a gente vive num sistema capitalista. Quem vai arcar com essas coisas? E vai querer... Né? Vai ter o que em troca? A gente sabe que vai ter o que? Uma sociedade mais amena, vai ter um vizinho melhor, né? Mas aí resta a dúvida, né? Quem vai querer pagar essas contas? E aí, o que temos hoje, né, de opção, digamos assim? É o sistema APAC. Não sei se você já ouviu falar, porque nós somos glorificados por ele aqui na nossa região. Então, faltou onde tem. Eu já vi ali no São Jacinto. Exatamente. Ali, né? Eu já vi, mas não conheço. Isso. Que não, funciona. São raríssimos os lugares que tem, claro. Mas é um sistema, assim... É um sistema. Então, assim, não dá pra eu te falar que é 100% ok, né? Todo o sistema vai ter... as falhas, né? Exatamente. Mas eu tive a oportunidade de fazer um curso com eles, né, o curso de voluntariado. Tive a oportunidade de conhecer como funciona. E é bem melhor do que um sistema carcerário. Então, assim, eles têm políticas que, aparentemente, né, tendo visto os estudos que a gente faz, se a gente for estudar a questão da ressocialização, a APAC tá lá em cima, se a gente for analisar a questão da reincidência, por exemplo, né, aqueles que saem e cometem delitos novamente. Significa que na APAC não tem? Tem, mas o índice é bem menor do que o nosso sistema convencional, né? E o interessante da APAC é que ela tenta trabalhar justamente as falhas da criança e do adolescente, né? Ou seja, tenta inserir com muitos cursos, muito estudo, aprendizado, oportunidade. Então, assim, eles são obrigados a trabalhar, eles são obrigados a produzirem coisas, inclusive aqui na APAC, não sei se eles estão ainda, mas na época eles estavam produzindo sabonete, picolé, então eles faziam isso, e o dinheiro era revertido para as condições dele mesmo, né? Para se manter dentro do sistema.
Então, assim, não é que nós não temos solução também, porque as pessoas falam, Tayane, você trouxe essa problemática toda, né? E aí, você colocou a gente pra pensar, refletir e tudo mais, e aí? Temos essa luz no fim do túnel, que não é a solução de todos os problemas, né? Porque ainda assim é um sistema, mesmo que voluntariado, ainda assim é um sistema, mas é uma opção melhor do que a opção que nós temos. É, inclusive, só por curiosidade aí, o que eu achei muito interessante quando eu fui estudar o sistema APAC, ele chama APAC, né? Porque eu não vou lembrar agora exatamente, mas acho que é a associação do não sei lá o que e tal. Hoje chama isso. Mas antigamente, quando ela foi criada com o nome de Amando ao Próximo, Amará a Cristo. Então, assim, é óbvio que nem todo mundo tem alguma crença, né? E aí eu não tô falando exatamente de religiosidade, eu estou falando de religião, religar e ligar você com algo maior. Mas eu acho, então, tirando o Cristo aí, né? Porque o Cristo acaba sendo uma personificação de uma entidade de Deus, né? Mas se a gente colocar isso como o universo, né? Então, amando ao próximo, você amará o universo, ou você amará algo mais do que você. Eu achei incrível isso. Porque a ideia é essa, é entender que o próximo é tão humano quanto você, que é tão humano quanto o universo. Porque eu acredito que tudo que tá no pequeno tá no grande, tudo que tá no grande tá no pequeno. E aí eu gosto muito desse entendimento e eu acredito muito que talvez possamos melhorar um pouco com esse sistema da APAC.